pessoal, aqui é Sandro, do Instituto SF. Hoje nós estamos aqui com o Dedé para falar um pouco de criatividade. Eu gostaria que o Dedé se apresentasse um pouco aí, Dedé. E aí vamos entrar no tema, porque ele é bastante vasto e tenho certeza, né, que ele vai provocar reflexões. Legal. Um prazer, o meu nome é Ideraldo, atualmente praticamente ninguém me conhece como Ideraldo. Me conhece como Dedé, é um apelido que eu tenho desde que eu comecei a trabalhar, Dedé Dwight. E eu trabalhei por muito tempo em criatividade e inovação. Eu trabalhei com diversas experiências e eu tive a oportunidade de lidar com várias questões da criatividade e da inovação. Primeiro, sobre o meu ponto de vista, o ponto de vista individual, né? Quer dizer, de eu ter vontade de trabalhar com isso e de eu procurar lugares onde eu podia trabalhar com isso e viver disso. O ideal da vida é que você consiga trabalhar com a coisa que você gosta, né? Então, assim, eu sempre procurei trabalhar com essa coisa da criatividade, de colocar a minha criatividade e inovação que eu julgava que eu sabia fazer bem. Então, assim, eu pude ter uma fase de buscar o espaço para eu trabalhar com inovação. E posteriormente, até em função dos bons resultados disso, eu tive a oportunidade de gerenciar pessoas para buscar inovação, quer dizer, gerenciar equipes cujo objetivo era a inovação. E também, um pouco em consequência disso, quer dizer, nada foi muito planejado, eu tive a oportunidade de trabalhar academicamente, né? Formando pessoas e formando conhecimento e discutindo com as pessoas, especificamente numa pós-graduação da GV, que eu lecionei durante 3 anos, numa pós-graduação o curso se chamava Gestão do Relacionamento com o Cliente, mas a minha parte era especificamente como é que você pode achar espaço para inovação. Quer dizer, isso eu lecionava esse curso, como conquistar espaço para inovação, até 2008, né? Então, não faz 10 anos que eu parei de dar esse curso. E você falar hoje de um curso, como conquistar espaço para inovação, parece até brincadeira, né? Porque hoje as pessoas só querem falar de inovação. Verdade. 10 anos atrás, parece brincadeira, eu estava assim, discutindo com os alunos lá na GV de que maneira você na sua empresa pode conquistar um espaço para que a empresa saia daquele jogo tradicional e experimente uma coisa nova. E o que a gente está vendo hoje, 10 anos depois, né, apesar de eu não estar diretamente gerenciando times de inovação, mas eu tenho feito suporte a diversas experiências com inovação, é que as empresas descobriram que fora da inovação não há salvação, mesmo que elas não saibam exatamente por quê. Mas então eu tive a oportunidade de viver uma série de experiências do ponto de vista individual, gerencial, do ponto de vista acadêmico, e agora, de um ponto de vista mais distante, assim, mais como uma mentoria, mais acompanhando alguns trabalhos específicos. É legal. O nosso público, Dedé, ele tá muito no grupamento gerencial. Grupo de pessoas que estão procurando se aperfeiçoar como líderes, se aperfeiçoar como gerentes. Né? E uma grande questão que é colocada é assim, por que inovar? Sim. Essa é uma grande questão que é colocada e assim, queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que isso, falando sobre assim, o papel do gestor na questão da inovação, acho que é a pergunta principal. Porque, principalmente, quando a gente está num momento como esse, o gestor ele deve receber folhetos, né? Ele deve receber informações. A própria área de treinamento da empresa dele deve estar querendo falar sobre inovação. As pessoas estão fazendo MBA de inovação, né? Esses dias eu soube que tem um MBA de inovação. Eu fiquei até muito curioso, né? Como é que você vai estudar algo que é o oposto do referencial teórico, né? Que é a inovação, né? Mas enfim, o assunto, eu não gosto de falar que está na moda de um ponto de vista pejorativo, não quero dizer isso. Ela não está na moda por acaso. Quer dizer, a inovação não está na moda por acaso. O que acontece é o seguinte, as pessoas, até um determinado momento na história da nossa geração, a gente viu isso acontecer, as pessoas conseguiam se diferenciar, as empresas conseguiram se diferenciar por ter uma patente, por ter um diferencial tecnológico, porque tinha algo que as outras queriam fazer, mas só ela sabia fazer. Não é? E aí você, com a revolução tecnológica, né, hoje em dia a gente vive um momento em que a gente tem tecnologia para fazer tudo. Esse é o ponto.
Mais ou menos há uns 15 anos eu vi uma entrevista do Oscar Niemeyer na revista Trip, em que ele falava sobre a construção de Brasília. E aí ele foi como uma epifania essa entrevista, porque o Niemeyer falava assim, aquelas colunas do Palácio do Itamaraty, fazia 30 anos que eu queria construir aquilo, quer dizer, eu já tinha aquele sonho, mas não havia tecnologia disponível. E aquilo, falei, cara, nós vivemos numa época em que as pessoas queriam fazer coisas e não tinha tecnologia disponível. A gente viu isso. A gente não sabe datar quando isso acabou, eu não sei dizer, né? Mas acabou. Hoje em dia não é mais isso. Hoje em dia a gente sabe fazer todo tipo de coluna de Itamaraty e tal. O que falta talvez seja ter mais Niemeyer, né? Ter as pessoas imaginando. Então, isso aconteceu no mercado competitivo. Então, por que precisa inovar? Essa pergunta, a resposta para essa pergunta, ela não é a mesma para todas as empresas, nem para todos os gerentes. Né? Porque isso vai depender do estágio que a empresa está. Então, você pega uma empresa como a 3M. Né? A 3M, faz muito tempo que a 3M ela define, por estratégia, 25% do nosso resultado tem que vir de produtos que não estavam no nosso portfólio há 2 anos, 5 anos, eu não me lembro agora exatamente o tempo. Então, ela define a necessidade de inovar como um orientador estratégico. Né? Outras empresas, elas estão começando a perceber que estão perdendo competitividade, que estão tendo entrada de novos competidores que ela nunca imaginou. Imagina, sei lá, a cooperativa dos taxistas. Ela olha a inovação de que maneira? Ela olha assim, poxa, perdi meu mercado, apareceu um cara, então eu desisto ou eu vou inovar. Então existe aquela empresa que vai ter que inovar de uma forma reativa. Né? Para poder sobreviver. Para poder sobreviver. Então, assim, você tem grandes empresas que ela tem uma capacidade, por ter uma grande capacidade de investimento, ela tem condição de esperar algumas empresas se aventurarem em alguns mercados e ela vai lá e adquire. Né? Há grandes empresas que a gente considera os principais referenciais de inovação, como por exemplo o próprio Google, né? Ele hoje é um adquirente, né? Ele hoje pega um camarada como o Waze, né? O Waze, para mim, talvez tenha sido a grande invenção, a grande revolução tecnológica, né? Essa operação começou a crescer, funcionou, ele vai lá e compra. Então é a posição do tubarão, né, que está aparecendo. Quer dizer, o camarada que entra na inovação, o investidor da inovação, que ele entra quando ele tem certeza que aquilo é bom. Mas os gerentes aqui, eles não estão nesse momento. Né? Eles estão no momento em que o superior dele, em que o planejamento estratégico dele, o presidente dele, o CEO, virou e falou, olha, nós estamos perdendo mercado, esse é o porquê inovar. Por algum motivo você está perdendo competitividade e chegou-se à conclusão de que se você não inovar, quer dizer, você não jogar algo na frente, você vai virar um taxista diante de um inovador como o Uber. Então, só para fechar o raciocínio, eu tenho pessoas que têm a inovação como uma cultura empresarial e o gerente tem que se situar dentro dessa cultura, esse é um problema. Ou eu tenho uma empresa em que está sendo cobrado do gerente que ele passe a gerir a inovação. Então, são os dois extremos desse momento. E ele precisa saber em que momento que ele está. Né? Porque é possível até que, na verdade, a empresa não queira inovar, a empresa às vezes já seja uma empresa inovadora. O que ela quer é ser percebida como uma empresa inovadora. Né? Então são problemas diferentes. Então a primeira coisa que eu digo é, se você vai gerenciar um time inovador, você tem que entender por quê. Então por quê? Porque a gente precisa recuperar tanto de share do mercado. Porque a nossa concorrência está avançando tanto. É porque hoje nós estamos num risco, porque os nossos produtos, que são a vaca leiteira do nosso negócio, eles não vão durar mais 5 anos. Né? Certo. Então, assim, eu tenho que definir a equação, né? Porque por conceito, a inovação ela só surge, a criatividade, a criação só surge a partir do momento que você tem um problema. A humanidade, desde que tinha uma pedra no meio do caminho do homem pré-histórico, ela só inventa quando ela tem um problema. Se você não tem problema, você mora do lado de um riacho de água doce, onde jorra o paraíso, né, descrito lá, ninguém ia inovar no paraíso, né? Você tinha tudo. Né? Você tinha tudo a seu dispor, não é um ambiente para inovação. Então a inovação só surge a partir do momento que você tem um problema. Se você é um gestor e vai gerir a inovação, você precisa entender qual é o problema do seu time. Né? E o que se espera de você como gestor
que as pessoas entendam e compartilhem com você e entendam perfeitamente. Os melhores gestores que eu já tive, onde eu melhor rendi como inovador e até como gestor também, foram aqueles que disseram assim, ó, o nosso problema é esse. Né? O nosso problema é esse. Porque se o camarada é um inovador por natureza, por cacuete, é naturalmente alguém que busca inovação, você precisa dizer para ele qual é o problema, senão ele vai ficar inventando besteirinha. Né? A pessoa vai acordar de manhã e imagina que vai criar alguma coisa, ou que já existe, ou que ele acha que é a grande revolução da humanidade, e aquilo não é nada. Né? Não é nada. Ou às vezes é uma ideia muito boa, mas não é o problema que o seu gestor tem. Né? Então, assim, não adianta virar para as pessoas e falar, vamos inovar. O seu funcionário vai vir com uma ideia que ele acha maravilhoso, você vai dizer que você não precisa daquilo, ele vai ficar magoado e nunca mais traz uma ideia para você. Então, por que inovar é a primeira chave. Mas nessa linha, pegando um gancho nessa ideia de gerenciar equipes, né, que tenham demandas para estar inovando, na tua opinião, a inovação ela é algo nato ou ela é aprendida? Porque às vezes você pega equipes heterogêneas. Né? Sim. Como é que você vê essa questão? Essa é uma belíssima discussão. E assim, a gente não tem tempo de aprofundar nessa conversa aqui, né? E no treinamento que eu faço, a gente vai um pouco nas raízes disso. E, na verdade, eu tenho certeza absoluta, e eu posso defender isso, mas eu tenho convicção de que todas as pessoas têm a mesma capacidade para inovar. Porque inovar, por definição, é você ter capacidade de resolver problemas. Perfeito. Então, assim, o que você tem é uma maneira diferente que as pessoas têm entre serem capazes de se permitirem ter um pensamento inovador, talvez seja um primeiro momento, e talvez seja sobre o qual exista mais literatura a respeito. Né? Eu percebo assim, a maior cobertura de leitura, de informação que você tem dentro da inovação, da criatividade o pensamento lateral, como sair fora da caixinha, né? Essa coisa de aprenda a confiar em si mesmo. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam, e isso é mesmo muito necessário, é a permissão. Ela dizer, olha, experimenta, porque isso é uma coisa aprendida. A gente, talvez até antes da gente falar por que algumas pessoas inovam ou não, a gente precisa saber que talvez 99% das coisas da vida que a gente tem, a gente não precisa de inovação. Né? E o universo, a sociedade, ela fica tramando o tempo todo para que você não precise inovar. Na vida, no dia a dia, você liga seu carro, existe um jeito de ligar seu carro, existe um jeito que ele funciona, existe um manual, você segue aquele manual. E digamos assim, um dia perfeito é um dia que tudo funcione do jeito que você espera. Você chega na sua empresa, os problemas são conhecidos, você faz um estudo técnico, se você mexe com risco, com econometria, com marketing, sei lá, você pega tudo que você estudou, você olha aquele problema e você fala, o problema para isso é a gente aumentar, sei lá, algo. Né? E você dá uma solução, a maioria das soluções, como a gente diz em matemática, ela está no campo dos reais. 99% do seu tempo, da sua rotina, não precisa de capacitação, precisa de estudo, precisa de preparação, precisa de força de vontade para fazer. Mas, tem um exemplo que eu gosto muito de falar, onde surge a coisa da inovação. Você está andando com o seu carro e você, de repente, o pneu furou. Não precisa de inovação, né? Você vai, pega o macaco, ou se você não quiser, hoje em dia já tem inovações, né? Você liga para a seguradora, o cara manda alguém e troca. Onde é que você vai precisar de inovação? Você vai precisar de inovação na hora que você estiver, sei lá, na chuva, andando numa estrada de terra, sem comunicação com ninguém, precisa chegar rápido, não dá para esperar alguém, porque você tem alguma emergência e o pneu furou. Aí você vai precisar inventar alguma coisa. A inovação, portanto, ela surge em momentos específicos. Então, algumas pessoas têm mais facilidade para se permitir ter um pensamento divergente, é uma primeira coisa. E a segunda coisa é ter capacidade de comunicar isso. Então, assim, da minha experiência e do que eu tenho visto, quando a gente fala por que uns são mais inovadores e outros não, eu tenho visto que a maior parte, os que são considerados inovadores são pessoas que se expressam melhor.
Certo. E não que são mais inovadores que outros. Eu tenho uma profunda consideração e um respeito pelos inovadores tímidos. Na minha gestão eu vi muita gente, muito inovador, gente brilhante, gente talentosa, escondida atrás do armário, né? Uhum. E até assim, pela minha própria característica, eu sou de falar muito, eu gosto de palco, eu gosto mesmo, de uma maneira geral, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de chamar a atenção. Então, às vezes a pessoa me elogia, não, você fala bem. Eu falei, isso não é elogio, porque eu sempre gostei de falar. Então, não é uma coisa que eu me preparei, que eu estudei, assim, né, entendeu? Então, eu vejo mais o mérito dentro de uma coisa assim no qual você se prepara, né? Então, o que eu vejo? A figura do inovador tímido. Eu acho que é o grande risco das equipes, hoje em dia, nas empresas de uma maneira geral. Porque as coisas que a gente está falando desde o começo, né? Entender por que tem que inovar, criar um estímulo para que as pessoas inovem. Tudo aquilo que a gente fala de inovação, ela não serve para o inovador expansivo, né? Quando você fala assim, gente, vamos fazer alguma coisa criativa, esse cara expansivo é o primeiro que levanta. Você fala, vamos fazer um brainstorm, ele levanta a mão e ele participa, né? Não necessariamente com a melhor ideia do mundo, isso até às vezes é um problema, né? A pessoa tem uma marca de inovador, ele tem uma imagem de ser uma pessoa inovadora e eu tenho visto que isso é muito confundido por causa da capacidade de comunicar. Então assim, quando eu gosto nesse tópico, por que algumas pessoas são de um jeito e outras são de outras? Na minha opinião tem dois vetores aí. Uma é a capacidade de comunicar, que ela é muito importante. Ela é muito mesmo importante para você gerir a inovação. Por quê? Porque você está lidando com coisas intangíveis, né? Se eu inovei, eu tenho que ter a capacidade de mostrar para aquela pessoa que vai me patrocinar o que eu estou oferecendo para ela, né? Mas, ao mesmo tempo, aqui nesse eixo da capacidade de comunicação, não basta a pessoa ter só essa capacidade de comunicação, até porque ela cria uma armadilha para o gestor. A pessoa, às vezes, vende tão bem uma ideia que ela pega uma ideia ruim, vende, a empresa aposta e perde muito com aquilo. E aquele nosso inovador tímido estava ali, fala, isso não vai dar certo, está faltando tal coisa. Né? Assim. Agora, Dedé, a inovação por si só, ela exige coragem. Sim. Né? Ela exige, como se disse, todo um cenário onde ela se encaixa. Mas de quem que é o risco da inovação? Pois é. Eu trabalhei muito tempo numa empresa que eu tive a oportunidade de fazer várias palestras pelo Brasil falando sobre a história dessa empresa em que eu trabalhei, né? E assim, aquela geração para quem eu fiz muitas palestras, acho que teve um ano que eu devo ter feito quase 300 palestras, quase uma por dia. Sobre o mesmo assunto, né? E essas palestras eu sempre fazia a mesma pergunta, né? Essa empresa ela tem um produto, né? Eu estou falando do Banco do Brasil e o produto que eu estou falando é o cheque ouro. Então eu sempre perguntava, no Banco do Brasil ele tem um produto chamado cheque ouro que ele existe desde 1967. Então ele tem 50 anos. 50 anos. É um produto que deu um conceito de uma categoria de produto, ele criou o conceito de cheque especial no mundo. Não havia no mundo um sistema de crédito rotativo organizado com uma forma de pagamento como o cheque ouro, que permitiu popularizar o cheque como forma de pagamento no Brasil. Então foi uma baita de uma invenção, né? Uma baita de uma invenção. E assim, eu perguntei nessas 300 palestras que eu fiz na época dos 200 anos do banco, quem tinha criado o cheque ouro? E das 300 palestras eu encontrei uma palestra e um cara que sabia quem tinha criado o cheque ouro, porque o pai dele era amigo do cara que tinha criado o cheque ouro e por acaso tinha contado essa ideia para ele. E naturalmente também no Banco do Brasil, nessas palestras internas, eu não posso falar numa entrevista como essa, eu falo de um outro projeto que foi um fracasso numa determinada etapa da automação do banco. Eu não vou dizer qual foi o projeto não, mas todo mundo conhece como um exemplo de fracasso na década de 80 esse projeto ligado à automação. E por incrível que pareça, a taxa de pessoas que sabiam quem trabalhou nesse projeto que foi um fracasso é impressionante. Era muito maior. Era muito maior. Eu não tenho exatamente o percentual, mas praticamente metade das pessoas com quem eu conversava sobre esse assunto lembrava quem participou daquele projeto. Então olha que injusto, né? Olha que injusto.
Quer dizer, você tem uma cultura na empresa em que, especificamente, eu estou falando, lógico, não estou falando do tempo atual, em que as empresas hoje têm toda uma cultura de inovação, as pessoas premiam isso, quer dizer, hoje em dia já existem soluções para isso, né? Mas há algum tempo, há 10, 15 anos, a coisa não era assim. Você fazia bem feito a maior parte das coisas e quando você inventava alguma coisa, você tinha que oferecer essa solução, o que a gente chama de venda interna, né? O endomarketing, né? Num primeiro momento, o inovador ele tem que conseguir esse patrocínio. Então, todo mundo fala bem da inovação, todo mundo fala que fora da inovação não tem salvação, né? Então, assim, mas então por que as pessoas não inovam? As pessoas não inovam, a meu ver, ou a dificuldade que as pessoas e que os gestores têm internamente para investir em inovação é porque o risco é individual, basicamente. O risco é individual. Se você, lógico, isso varia, né? Tem empresas que trabalham com pay for performance, que pagam prêmios por criação, que tem programas de estímulo, reconhecimento de ideia, existem todas essas coisas. Mas de uma maneira tradicional, você lidando no dia a dia, se você fala, olha, eu aposto que a nossa saída vai ser fazer tal coisa. Então você aposta aquilo, você coloca o seu nome naquilo, você vende a ideia, você encanta o seu presidente, todo mundo. E o pessoal fala, não, vamos fazer essa ideia porque ela é o melhor. Tomara que dê certo, né? Se der certo, você provavelmente, né, você vai ser reconhecido por isso, mesmo que você não ganhe dinheiro, né, mas você provavelmente você vai chegar na segunda etapa, que é como você foi um cara que foi um bom inovador, você vai virar um gerente de um time de inovação. Então você vai ganhar por isso. Mas se você errar, o risco é seu, né? Olha, todo mundo apostou naquele negócio e você vai ter que conviver com aquilo. Então, assim, essa dicotomia, né? A inovação, o mérito é corporativo. E nem pega bem numa empresa, principalmente numa empresa mais tradicional, nem pega bem você ficar se vangloriando das coisas que você inventou, né? Você pega uma empresa hoje em dia... Né? Equipe. É uma equipe. Se você vira e fala dentro de uma equipe, você coloca um camarada, ele sobe no palco, ele recebe um prêmio, né? Veja o que esse cara inventou, esse cara vai ter problemas. Ele vai almoçar com a galera que acha que inventou uma coisa que é tão importante quanto ele. Ele vai conviver no dia a dia com um camarada que o camarada vai ter preocupação de abrir coisas para ele, porque, né? Ele tem uma coisa que ele acha que é uma boa ideia e ele vai passar isso para essa pessoa e ele pode perder. Então, ao mesmo tempo, as pessoas ficam preocupadas em dividir as suas possíveis boas ideias em equipe, né? Por quê? Porque ele corre o risco de não ser reconhecido por aquilo. E, ao mesmo tempo, ele não quer bancar sozinho, porque ele não quer correr o risco sozinho. Então, o melhor cenário seria se eu conseguisse ter uma ideia, isso que o inovador pensa, né? Que eu conseguisse ter uma ideia que, se der certo, foi eu que fiz. E se der errado, a culpa foi da equipe. É isso que o cara quer. E é isso que ele vai tentar fazer, né? É isso que ele vai tentar fazer. Então, é isso que o gestor tem que ficar de olho, né? Agora, Dedé, assim, nesse contexto de gerência, né, eu tenho equipes que estão agora mais envolvidas com criatividade, né, mais envolvidas com inovação, né? Então, como lidar com, né, esse avalanche ou numerosidade de ideias criativas? Perfeito. Toda essa problematização que eu estou fazendo, naturalmente ela quer chegar no que eu aposto que é a solução para isso, né? Eu, durante todo o meu tempo, tanto de trabalhar com inovação quanto gerir inovação, digamos assim, eu acho que eu cheguei num ponto bem pragmático de lidar com isso. Acho que as pessoas, como eu te falei, têm muita literatura, tem muito treinamento excelente, tem muita formação excelente sobre a temática da inovação, sobre os conceitos e tal. E onde eu acho que eu tenho procurado ajudar, onde eu tenho visto que tem funcionado nas conversas que eu tenho lidando assim com a gestão de equipes inovadoras, o que funciona muito bem é você trabalhar com a lógica de portfólio, né? Como é que eu chamo de lógica do portfólio? Quer dizer, quando você tem uma equipe, você é o gestor de uma marca, né? Aquele meu time é uma marca, é importante o gestor conhecer isso. Então, assim, usando o exemplo que eu dei do cheque ouro para o Banco do Brasil, né? Você pode dizer claramente que se aquela equipe que criou o cheque ouro trabalhasse com uma lógica de portfólio, a criação de um cheque ouro
ela patrocinaria 20 anos de erro. Não é isso? Se um camarada que teve essa ideia fantástica virar para você como um CEO, né, como um investidor e dissesse, ó, a gente já teve aquela ideia que hoje dá 30% do resultado da empresa, não é? Então você permite que a gente explore e pesquise. Então assim, o investimento em inovação vai ser a tua marca, a marca da tua equipe. E a marca da tua equipe vai ser o portfólio. Então assim, em termos práticos, o que eu trabalho? Assim, como você pode fazer para que o resultado e o risco seja de todo mundo, é lógico, né? É isso que diz. Mas como que eu faço isso acontecer na prática? Né? Essa é a lógica que eu falo de portfólio de inovação, que é uma lógica muito simples. A questão é juntar os nossos problemas de inovação e juntar as nossas possibilidades de inovação num olhar, numa carteira. Dentro dessa carteira de inovação, você tem que aceitar dentro da carteira que você encontre cascalho. Claro. Essa é a lógica do portfólio de inovação. A inovação, a boa ideia é como encontrar um diamante. Se a sua empresa, ou se você como gestor, fica chateado quando você encontra cascalho, vai ser difícil você encontrar o diamante. Então assim, a lógica do portfólio quanto mais cascalho eu junto no meu portfólio, quanto mais eu experimentei e deu errado, mais perto eu estou de encontrar diamante. Então, em termos práticos, eu preciso gerir inovação como eu faço a gestão de qualquer coisa. Eu tenho uma carteira, eu tenho investimento, eu tenho retorno, eu tenho fatores restritivos, eu tenho fatores impulsionadores. Eu preciso conhecer isso dentro da equipe e gerir aquilo como uma grande empresa, como uma fábrica, como uma marca. E quanto melhor eu fizer essa marca, eu vou ganhar como gestor, né? E a inovação vai ficar exponencialmente mais fácil. Porque a cada diamante que você encontrar, o teu time de patrocinadores executivos vão ver que você é um cara pronto para encontrar mais diamantes que eles estejam procurando. Muito legal, Dedé. Bom, isso aqui foi uma pequena palhinha, né, do treinamento que vem aí pela frente. Queria te agradecer, Dedé, e vamos estar juntos aí nos desafios que vem pela frente aí. Foi tá? um grande prazer. Estamos juntos. Obrigado, valeu.